Os irmãos aqui no Evangelho de João, capítulo 14. João 14, 16. Amém? Ainda vejo irmãos em pé e peço encarecidamente que os irmãos retornem a seus lugares. Amém? João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Versículo 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Também, irmãos, seguindo aí no capítulo 15, verso 26, aí mesmo de João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E capítulo 16, verso 7, aí mesmo, em João. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Vamos orar, né, irmãos? Agradecemos mais uma vez a Ti, Senhor, por tão rica oportunidade de estar na Tua presença, louvando o Seu nome, por essa obra tão maravilhosa que o Senhor realizou ali na cruz. Quem é o homem, Senhor, para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Na verdade, somos pó, mas mesmo assim, o Senhor, na nossa pecaminosidade, o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Te somos gratos, porque se estamos na Tua presença, é por causa do grande amor de Deus manifestado ali na cruz. Redenção é que nos sustentamos, nela vivemos. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Que o Senhor continue aqui nos conduzindo pelo Teu Santo Espírito. Nos edifique e nos fale ao coração, de acordo com a necessidade de cada um que o Senhor bem conhece. E também rejeitamos na Tua presença as obras das trevas, toda a arquitetação do maligno, o Senhor faça cair por terra em nome de Jesus. Todo operado inimigo nessa manhã, os fatores internos e os fatores externos, tudo está debaixo dos Teus pés. Que o Senhor tome esse ambiente, tome os nossos corações, cinja as nossas mentes, livra-nos aqui de toda a obra do adversário e de nós mesmos. Em nome do Senhor Jesus,
Que o Senhor seja glorificado nessa manhã. Aleluia. Irmãos, a semana passada nós iniciamos falando aqui, olhando ali para a vida de Saul e Davi. Lembrando, olha, eu e você vamos precisar exercitar o nosso espírito nessa manhã, que o som talvez não esteja muito bem ajustado. Os irmãos estão trabalhando aí, mas nós temos o espírito, amém? Então, fique aí cingido, fique aí orando, e o Senhor vai falar para nós na sua palavra, com ou sem som bom, amém? É necessário dizer essas coisas, porque o inimigo, ele está aí, irmãos, e ele usa qualquer coisa para nos distrair, qualquer coisa. Então, os irmãos estão cuidando aí do som. A gente, eu e você, faz a nossa parte, amém? Que é dispor o coração para estar diante da palavra e orar para que o Senhor tome o ambiente e faça a sua vontade nessa manhã. Então veja, semana passada nós começamos falando sobre Saul e Davi. Que aspecto? O aspecto de que ambos foram ungidos reis de Israel, e a Bíblia faz questão de dizer que na unção, no momento em que ambos são ungidos, primeiro Saul e depois Davi, o Espírito do Senhor se apossou deles. O Espírito do Senhor veio sobre cada um deles, como uma capacitação para que eles exercessem aquele serviço diante de Deus. E nós estamos olhando para as vidas de Saul e Davi, começamos a semana passada, com os olhos do Novo Testamento. Na verdade, a Bíblia é uma unidade. O Novo Testamento e o Antigo Testamento são a palavra de Deus. Agora, qual é o princípio para nós entendermos o Antigo Testamento? Às vezes, nós falamos assim, e inclusive os crentes que são mais novos, não têm muita familiaridade com a palavra, eles encontram às vezes dificuldade para ler o Antigo Testamento e entender o que está lá escrito. Qual é o princípio? O princípio é ler o Antigo Testamento com os olhos, com os princípios do Novo Testamento. Então, para você entender bem o Antigo Testamento, você tem que ler bem o Novo Testamento, porque as realidades que são manifestadas no Antigo Testamento, elas são explicadas no Novo Testamento. A palavra de Deus é uma unidade só. Somente aqueles mal intencionados, às vezes inspirados pelo diabo, somente esses é que às vezes procuram tomar somente uma parte da palavra de Deus e desconsiderar a outra. Para nós não. Para nós a palavra de Deus é única. De Gênesis a Apocalipse, 66 livros, tudo ali é inspirado por Deus. E é com esse olhar que nós, claro, tem muita coisa para se falar sobre Saul e Davi, muita coisa, porque a palavra de Deus é insondável. Nós estamos nos detendo somente nesse aspecto. Eles tinham sobre eles essa capacitação do Espírito Santo. É por isso que nós falamos a semana passada, sem a capacitação do Espírito Santo, sem a vida de Deus em nós, que veio habitar em nós através do Espírito Santo, nós somos apenas religiosos. Inclusive, falamos na semana passada e repetimos hoje. Qual é a diferença entre o crente, qual é a diferença entre nós que nascemos de novo e uma pessoa aí fora que ainda não se converteu a Cristo? A diferença primordial, básica é: nós temos a vida de Deus e ele não. Nós não podemos achar que a nossa diferença principal para as pessoas aí fora é diferença de comportamento. É porque o crente é uma pessoa boa, o crente pensa no próximo, o crente é isso, o crente perdoa, o crente é isso, aquilo e aquilo. Não, que tem gente aí fora que age melhor do que o crente. Tem gente aí fora que tem um coração mais mole do que o crente, para perdoar, para ajudar, para pensar no próximo. A diferença nossa não pode ser comportamento. Não.
quando nós nos convertemos, nós recebemos esse ajudador, esse consolador. Por isso que hoje começamos a mensagem lendo os textos de João. O Espírito Santo nos foi dado. O Senhor falou assim: é necessário que eu vá, porque quando eu for, eu vou enviar Ele para vocês. Então hoje, o crente, nós que nos convertemos, nós não vivemos a vida cristã sozinhos, com a nossa força. Nós não vencemos o pecado, nós não vencemos o diabo, nós não vencemos o mundo, porque nós somos fortes, porque nós lemos a Bíblia 10 vezes, porque nós temos 50 anos de convertido. Não, é por causa dessa capacitação espiritual que nós temos, o Espírito Santo habitando em nós. E nós precisamos, esse é o encargo, irmãos, dessa palavra. Nós precisamos, eu sei que você já sabe disso, talvez muito pouca gente aqui nessa manhã não saiba disso. A maioria dessa assembleia aqui sabe disso plenamente. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. Agora nós precisamos considerar essa realidade. Nós precisamos valorizar essa realidade. Quando eu era novo convertido e eu lia certos trechos do Antigo Testamento, por exemplo, Jeremias, num determinado momento da sua profecia, ele fala, Jeremias e Ezequiel, eles falam que o povo de Israel pecava, e alguns deles falavam assim: Deus não está vendo não, nós estamos fazendo isso aqui de errado, mas Deus não está nem aí para a gente. E eu não entendia como uma pessoa pode agir dessa maneira, sabendo que Deus tudo vê, sabendo que Deus está presente conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana, 24/7. Mas depois, quando você vai caminhando um pouquinho mais na vida cristã, você entende, nós somos capazes de fazer isso, e nós fazemos isso, de viver muitas vezes dias e semanas e meses e anos sem considerar essa presença santa que está em nós, e fazer as coisas de acordo com a nossa vontade, agir de qualquer maneira, de acordo com o que a gente pensa que é certo, ou de acordo com aquilo que nos agrada, e sem em nenhum momento considerar que há uma pessoa em nós. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. Qualquer tentativa aí fora de dizer que o Espírito Santo não é Deus, é do diabo. Não receba esse ensinamento. O Espírito Santo é a força ativa de Jeová, é do diabo essa doutrina. Não preciso nem dizer a você de quem vem essa doutrina. Mas se você escutar isso aí fora, bata o carimbo embaixo, é do diabo. Porque o Espírito Santo não é uma força, não, é uma pessoa. O homem, sem o Espírito Santo, não consegue entender a palavra de Deus. Você leu comigo aí, João 16, o Senhor fala assim: eu tinha muitas coisas para dizer a vocês, mas vocês não podem suportar, agora não. Então, espere mais um tempinho, eu vou mandar o Consolador, o Ajudador, o Espírito Santo, que inclusive aqui é chamado de o Espírito da Verdade. Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai falar para vocês as coisas que eu não posso falar agora, porque vocês não podem suportar. Então o homem sem o Espírito Santo, ele lê a Bíblia e não consegue compreender. Aí ele formula um bocado de teorias, ajudado pelo diabo, para confundir a palavra de Deus. Então, quando a mente sem Deus vai ler João e escuta o Senhor Jesus falando assim: eu vou, e quando eu for, eu mando o Consolador. Até aí tudo bem. Mas no verso seguinte, o Senhor fala assim: eu vou, mas eu volto. Uai. Quem é que vem? É Jesus ou é o Espírito Santo? Para mim, Jesus, o Senhor ia subir, ia ficar lá em cima, e quem vinha era o Espírito. Depois o Senhor fala assim: eu voltarei para vós outros, não vos deixarei órfãos. Aí a mente dá um nó. Quem é que está voltando? É o Espírito Santo? É Jesus? É quem, gente?
A resposta é: quem volta é o Deus triuno. Porque o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o Espírito está neles, é o Deus triuno, que não se pode explicar. Ninguém explica Deus mesmo não. Mas eu não preciso explicar Deus para desfrutar de Deus. Então, irmãos, nós recebemos, através do Espírito Santo, a vida de Deus no nosso interior. Com essa vida, você pode compreender a palavra. Sem essa vida, você vai ler a Bíblia e vai formular um bocado de heresia, porque você não vai entender nada e você vai explicar ou tentar explicar a Bíblia de acordo com o seu padrão humano, de acordo com a nossa baixeza. A gente vai tentar explicar a Bíblia de baixo para cima. E Pedro vai dizer assim, lá em 2 Pedro capítulo 2, pelo contrário, nenhuma profecia da Escritura é de particular elucidação. Isso aqui não é explicado pela filosofia, pela ciência, pelo conhecimento desse mundo. Pedro fala assim, pelo contrário, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Para você entender exatamente o que um livro quis dizer, eu me refiro agora a um livro desse mundo. Qual é a melhor coisa a fazer para você entender o que um livro está dizendo? Além de lê-lo, é claro. A melhor coisa, eu vou responder para você, é conversar com o autor. Chama o autor do livro, pergunte a ele, foi o que você quis dizer aqui nesse livro? Ele vai te explicar tudo. Da mesma forma, só se entende a Bíblia com o autor da Bíblia. Então não ligue, não se espante com as teorias malignas que o mundo produz, às vezes querendo usar a Bíblia. Eles não têm autoridade para falar sobre a Bíblia. Eles não têm a vida de Deus para fazer eles entenderem a Bíblia. Só quem tem o Espírito da verdade. E esse privilégio é só dos crentes. Esse privilégio é só nosso. Efésios 1 vai dizer assim, em quem também vós, tendo nele, aliás, antes, fala assim, tendo ouvido o evangelho da vossa salvação, a palavra da verdade, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, depois que nós ouvimos a palavra, o Espírito Santo clareou para nós essa palavra. E nós nos convertemos, e nós recebemos a vida de Deus, e nós viemos para a fé, viemos fazer parte do corpo de Cristo. Essa realidade, só crente participa. Só os cristãos nascidos de novo participam. Religioso não participa. Pessoa boa não participa. É só quem se converteu a Cristo Jesus. Se tiver alguém nessa manhã, aqui, me escutando, que ainda não tomou essa decisão, de entregar sua vida a Jesus Cristo, como Senhor e Salvador de sua vida, não vá para casa sem fazer isso hoje ainda. Porque sem Jesus, você no máximo é um religioso. Como alguém já disse, você é quase salvo. Quase salvo não é salvo. É porque eu sou quase crente. Pois é. Quase crente é quase salvo, quase recebeu a vida eterna, quase recebeu o perdão dos pecados, quase recebeu o Espírito Santo. Mas quase não adianta. O Senhor está dando hoje a oportunidade de você se converter a Cristo. Amém? Então, irmãos, o Senhor, assim como, lembrando lá de Davi, de Saul, o Senhor não nos deixou viver a vida cristã sozinhos. Ele sabe que nós não temos força. Ele sabe que nós não temos força para correr essa carreira. Ele nos deu o seu Espírito Santo, o ajudador, o consolador, para viver conosco aqui 24 horas por dia. Então, aqui em João, nós lemos que no 14:16, no 17 fala assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, está vendo? É privilégio só nosso. Só os crentes têm esse Espírito Santo. Ninguém mais, por boas obras que faça,
por qualquer ato de bondade que faça aí fora, não pode receber o Espírito Santo. Quem se converte ao Senhor, quem se volta para Cristo, é que recebe esse Espírito. Isso é capítulo 14. O verso 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Você quer entender a Bíblia? Peça ao Espírito Santo para te revelar. Ah, sim, e o Espírito Santo não fala só diretamente a você, não, fala através dos irmãos também. Porque você tem o Espírito Santo e os irmãos também têm. É por isso que Paulo, lá em Coríntios 14, fala assim: busque os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Não está lá escrito isso? Todo mundo deve buscar esse dom de profecia, de profetizar. Quando você vai ler o capítulo 14 de Coríntios, você vai entender. Profecia é Deus falando no falar dos irmãos. Então, se o meu falar para os irmãos for profecia, os irmãos serão edificados quando eu abrir a boca, e vice-versa. Então, o Espírito Santo nos fala, nos guia a toda a verdade, nos explica a palavra. Às vezes você está ouvindo, você está numa conferência ouvindo a palavra e o Senhor aplica a palavra no seu coração. Isso é obra de quem? Do Espírito Santo. Não é do intelecto. Nós precisamos entender que a palavra de Deus não se discerne mentalmente, intelectualmente. Jesus falou assim, ó: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Eu quero que você me explique. A gente às vezes vai pregar o evangelho para uma pessoa. Se você for igual a mim, você vai dizer assim: eu preciso explicar para ela o problema do pecado do homem, o problema da condenação eterna, o problema de que Jesus veio ao mundo e foi rejeitado, mas agora todas as pessoas precisam recebê-lo como Senhor e Salvador. Você vai para aquele momento ali cheio de explicação na mente. Jesus olhou para Mateus e falou assim: segue-me. Aquela palavra segue-me explicou tudo isso que eu falei aqui agora. Em uma palavra, em duas. Um verbo no imperativo e um pronome oblíquo. Segue-me. Mateus levantou da coletoria e foi seguir Jesus. Qual a explicação você tem para isso? As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Se Deus falar, no meu falar vai haver edificação. Se não, é puro trabalho intelectual. Ele vai querer explicar para o pecador como é isso, como é aquilo. Ele pode até entender, mas não vai se converter. Porque a mente dele foi alimentada, mas o espírito continuou morto. Mas quando a palavra de vida do Senhor sai da nossa boca e encontra o coração perdido, haja luz. Haja luz. Naquele dia a pessoa é iluminada. É o Espírito da verdade, irmãos, que nos guia a toda a verdade, que fala coisas que Jesus não podia falar naquela hora. Que quando você era novo convertido, você não podia saber de todas as verdades do Senhor, mas à medida que você vai caminhando, o Senhor vai te revelando, é o Espírito Santo em nós. Isso é capítulo 14. No capítulo 15, nós lemos aí os dois últimos versículos. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Esse Espírito, ele vai dar testemunho de quem? Dele mesmo? Não, ele vai dar testemunho do Filho de Deus. Um irmão falou de forma muito linda. Ele disse: o Deus triuno, as pessoas do Deus triuno, elas não procuram a própria glória. O Pai quer exaltar o Filho quer glorificar o Pai, o Espírito quer glorificar o Filho, e no final das contas, Deus é glorificado.
Mas não tem aquela coisa de puxar a brasa para a sua sardinha, não. Um quer glorificar o outro, não. Acho que fica dividindo, não, a glória é sua, não, a glória é sua. Esse é o nosso Deus triuno, que não quer glória para ele. Olha, ele tem glória suficiente, mas ele prefere dividir essa glória. Com ele mesmo, não é com ninguém não. Deus nos guarde. Esse Espírito vai testemunhar do Senhor. A gente vai, se o Senhor permitir, vai bater um pouquinho mais nessa tecla, falando de pregação do Evangelho. Mas, irmãos, esse Espírito aponta a Cristo. Eu me recordo, depois que eu me converti, já contei isso aos irmãos, depois que eu me converti, eu vim entender. Antes de eu me converter, eu já estava sendo evangelizado por meu irmão, meu pai na fé. E o Senhor já estava tocando no meu coração, só que eu resistia, eu não queria me converter. Não queria largar as amizades, não queria largar a velha vida, porque o pecado tem um sabor, não tem? O pecado tem um sabor. A gente só se liberta do pecado quando encontra um sabor maior do que ele. Jesus é esse sabor, que é melhor do que qualquer pecado. E aí, irmãos, quando eu já estava nesse processo, sendo evangelizado, lá em casa tinha uma Bíblia, família católica, lá em casa tinha uma Bíblia, a versão do padre Matos Soares, tradução da Vulgata. E eu, fiz aquilo que alguns crentes fazem, fiz assim, tchum, na Bíblia, abri assim aleatoriamente, onde meu olho bateu, ali eu achei que foi por acaso, só que não. O Espírito mediu o peso da Bíblia, mediu as páginas da Bíblia e falou, vai cair aqui, em Mateus capítulo 4. Esse é o meu filho amado, nele eu pus todo o meu prazer. Quem você acha que me mostrou esse versículo? O Espírito glorifica ao Filho. O Espírito naquele momento precisava me mostrar a quem eu devia me render. Quem é o prazer de Deus? O Filho. Então está aqui ele. O Espírito me apresentou o Filho. Depois que você se converte, você vai eu entendi o que você estava me dizendo. Para os irmãos terem uma ideia, eu não era crente, mas eu li esse versículo, veio até lágrimas nos olhos. É obra de quê? Porque eu era religioso? Porque eu era bonzinho? Que nada, irmãos. O Espírito trabalhando ali, falando no coração, porque aqui está escrito, ele vai dar testemunho de mim. Quando você prega o Evangelho, você não pode confiar no quanto você conhece das Escrituras. Você não pode confiar de que as circunstâncias, ou porque a pessoa é seu amigo, não é isso que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É esse Espírito que mostra Cristo para essa pessoa. Então ele vai dar testemunho de mim e diz assim, e vocês também vão testemunhar. Depois a gente entra nesse aspecto. E no capítulo 16, nós lemos aqui o verso 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Obra também do Espírito Santo, convencer o mundo, convencer os homens do seu pecado. E diga-se de passagem, essa obra de convencimento do Espírito Santo funciona em toda a vida cristã. Funciona em toda a vida cristã, o tempo inteiro. Às vezes, a gente peca tanto, que a gente nem sabe que pecou. Mas o ajudador, o Espírito Santo, está dentro de nós para poder acender a luzinha vermelha quando a gente faz alguma coisa errada. Nós precisamos, irmãos, valorizar esse trabalho do Espírito Santo. Se a luz vermelha acendeu, pergunte logo, Senhor, o que foi que eu fiz? Pergunte logo, porque é o Senhor trazendo para você o conhecimento de alguma situação que precisa ser consertada,
que precisa ser trazida para debaixo do sangue. Então, essa obra de convencimento, que se aplica também na pregação do Evangelho. Você está pregando o Evangelho para uma pessoa, quem convence ela de que ela precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da vida dela? O Espírito Santo. Como já dissemos, a pregação do Evangelho não é de mente para mente. Tem gente aí fora que entende o Evangelho no intelecto, mas nunca se converteu, nunca disse eu quero receber Jesus, realmente eu preciso de Jesus e se render aos pés do Senhor. Não. Ele entende, tem que fazer isso mesmo. Tal. Intelectualmente. Só quando o Espírito Santo fala no espírito daquela pessoa, ela é iluminada, ela se converte. Então essa obra de convencimento é do Espírito Santo. Eu vou pregar o Evangelho, eu preciso, é um termo um pouco inadequado, eu vou usar, você vai entender. Eu preciso chamar o Espírito Santo para vir pregar comigo. Senhor, não me deixe pregar o Evangelho sozinho, não. Não me deixe pregar o Evangelho no meu intelecto, não. Quem vai falar o coração daquela pessoa vai ser o Senhor. Quem vai convencer ela da necessidade dela é o Senhor. Então o Espírito também vai convencer o mundo do pecado. Se o Espírito, um irmão uma certa feita falou sobre isso, se o Espírito não convencer uma pessoa do pecado, vai ficar aquela briga, você é pecador, não sou, você pecou, não pequei, Deus existe, não existe, fica aquele embate, você tentando combater de um lado e a pessoa do outro. Mas quando o Espírito toca no coração da pessoa, cessou a argumentação. Então essa é uma obra do Espírito Santo. Precisamos valorizar, irmãos, essa presença santa que está no nosso espírito. Eu quero ler com os irmãos aqui o livro de Efésios, 2 textos aqui, um que nós já citamos, os 2 são conhecidos. Efésios capítulo 1, verso 13. Diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Isso é 1, 13 e 14. E no capítulo 4 aí, de Efésios, verso 30, diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Capítulo 1 mostra que nós fomos selados, Deus nos deu essa garantia, Deus nos deu esse penhor, um dia seremos totalmente resgatados, é o resgate da sua propriedade. Mas veja, capítulo 4, 30, fala do nosso andar. Nós ainda vamos ser, no futuro, totalmente resgatados pelo Senhor. É o final da obra. Mas capítulo 4, 30, está dando uma palavra para o nosso andar diário. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Irmãos, o Espírito Santo, como já dissemos e repetimos, o Espírito Santo é uma pessoa, é o próprio Deus. E como tal, aqui está dizendo que nós podemos entristecê-lo. A palavra no grego é essa mesmo, é entristecer mesmo, é causar tristeza. Uai, Deus se entristece. O livro de Provérbios fala, o Senhor vai alegrar o coração dele quando nós dermos ouvidos a ele. Isso quer dizer que o Espírito está conosco e está nos conduzindo nessa jornada. Ele fala uma coisa para nós. A esperança dele é que nós
venhamos a dar ouvidos ao que ele está falando. Se nós não escutarmos o que o Espírito está falando para nós, ele pode se entristecer conosco. Eu quero perguntar a você, Saul e Davi. Primeiro Davi. Davi, quando estava sendo perseguido por Saul, você conhece a história, o Senhor soberanamente moveu para que Saul entrasse na mesma caverna que Davi estava, não foi assim? E Davi teve ali a oportunidade de matar Saul. Mas Davi, só como uma prova do que ele poderia fazer com Saul, ele vai e faz o quê? Corta um pedaço do vestido de Saul, da roupa de Saul. A Bíblia diz assim: quando ele cortou, ele sentiu o coração bater. Ele não bateu em Saul, não matou Saul, não xingou Saul. Ele cortou a orla da veste de Saul. O coração, a luz vermelha acendeu em Davi. Davi imediatamente falou assim, com outras palavras: meu Deus, Deus tenha misericórdia de minha vida aqui. Eu não posso estender a mão contra o ungido do Senhor. Ele não bateu, ele não fez nada, não foi violência. Só nesse ponto, se for hoje na linguagem do Novo Testamento, você pode dizer com toda clareza: o Espírito falou ao coração do crente, você errou, mas Senhor, foi só um pedaço de pano, você errou. Então, irmãos, não nos cabe discutir com o Espírito Santo de Deus que nós habita. Se ele mostrou que está errado, está errado. Você errou, mesmo que sua família inteira diga que você está certo. Porque o Rei do Universo que mora em você falou que você está errado. Então, quando o Senhor fala conosco, Ele espera que nós venhamos a dar ouvidos. Aí sim, Davi, a orla foi cortada, o coração bateu, ele teve logo uma atitude de se arrepender. Mas lá adiante, Davi se envolve com Batseba, Batseba engravida, Davi coloca o marido de Batseba para morrer na guerra, Davi chama Batseba para vir morar no palácio com ele. Irmão, quanto tempo durou isso? Quanto tempo durou isso? Meses, concorda comigo? Meses, deu tempo de ela saber que estava grávida, deu tempo de ter a batalha, Urias morrer. Quanto tempo durou isso? Só depois que isso tudo acontece, a Bíblia diz que o Senhor enviou o profeta Natã para falar com Davi. Irmãos, aquele homem que foi tão plenamente convencido por Deus, só porque cortou a orla da veste de Saul, agora ele fez tudo isso e não viu erro? Precisava alguém dizer a Davi que ele estava errado? Será que aquela mesma voz que fez o coração dele bater lá na caverna com Saul, não já tinha falado com ele antes mesmo de ele se envolver com Batseba? Então isso é prova de que nós podemos viver a nossa vida cristã sem considerar o que o Espírito Santo está falando para nós. Aí Deus tem que mandar o profeta Natã, Deus tem que mandar um irmão, uma irmã, para dizer: irmão, desista desse caminho, você está errado, se arrependa. Mas irmã, antes de o Senhor enviar um irmão, uma irmã para falar com você do seu erro, Deus já te falou há muito tempo. Então, por isso que Efésios vai dizer: não entristeçais o Espírito de Deus. Se ele falar alguma coisa,
dê ouvidos. Às vezes, irmão, eu já passei por isso, você deve passar também. Às vezes, eu passei por isso recentemente. Você está no meio de uma conversa com irmãos e você sente que você falou alguma coisa ali comprometida, não sei, você falou alguma palavra ali que não bateu bem, o Senhor não concordou com aquilo. E na hora o coração começa a ficar inquieto. Irmão, você não sabe nem o que foi que você fez. Se alguém lhe perguntar, mas vem cá, o que foi que você fez? Não sei. Só sei de uma coisa. O Espírito está incomodando aqui dentro. E eu preciso pedir perdão aos irmãos. Me perdoe, irmão, eu devo ter falado alguma coisa aqui que não está de acordo com o Senhor e nós. O Senhor está me incomodando. Me perdoe em nome de Jesus. Conserte logo, irmão. Não precisa explicar o que foi que fez, o que deixou de fazer. Você não precisa saber o que foi. Você só precisa dar ouvidos à voz do interior. Essa voz está te convencendo de alguma coisa que você fez errado, que eu fiz errado. Então, o que é que a gente faz? Corre para o sangue de Jesus. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que vocês não pequem. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Esse Espírito está falando muitas vezes sobre a nossa conduta, sobre algo que falamos com algum irmão, com alguma irmã, e a gente às vezes está achando que é porque o café está sem açúcar. Não, eu estou assim, com essa sensação estranha, porque eu não tomei meu remédio hoje. Eu estou assim, com essa sensação estranha, porque eu estou com a dor de barriga, não sei, acordei mal hoje, acordei com o pé esquerdo hoje. Muitas vezes, irmão, é o Espírito Santo falando, é o coração batendo mais forte. Senhor, o que foi que eu fiz, Senhor? Me perdoe em nome de Jesus. E se tiver numa roda de irmãos, aproveite e peça logo perdão aos irmãos, porque você pode ter ofendido alguém ali na roda. Função do Espírito Santo. Já Saul é o anti-exemplo. Saul errou igual a Davi. Davi errou feio, e veja que a Bíblia não esconde o erro do servo de Deus, não. A Bíblia mostra. Porque o mesmo Deus que expõe o pecado é o mesmo Deus que morre na cruz para pagar o preço do pecado. Então Deus não quer esconder a falha dos seus servos, Deus quer consertá-las. Consertá-la. Então Saul errou igual a Davi. Quando Davi cometeu aquele erro tremendo com Batseba, que adulterou, que matou o marido, até falar é pesado. Você tem lá o Salmo 51, aquele homem arrependido, e eu quero dizer a você, pelo arrependimento, Deus nos aceita. O mundo aí fora está dizendo, você não pode ser crente, não, você está aprontando, você fez, aconteceu. Se arrepender, Deus está com o braço aberto esperando. A conversa do diabo é que você não serve mais para Deus, já pecou, esse negócio de ser crente não é para você, não. Não. E outra coisa, quem disse que você pertence a você mesmo? Você tem um dono. Seu dono está mandando você voltar. Seu dono está dizendo que você pertence a ele, e ele não vai deixar você mais nesse mundo. Ele vai resgatar você, o Espírito está aí. O penhor está aí, a garantia está aí. Então, Saul é o anti-exemplo. Saul peca a primeira vez. Nós falamos na semana passada. Vai aguardar 7 dias, Saul, para poder oferecer o sacrifício. Ele na pressa, corrigindo até o que eu falei na semana passada, a atualizada diz assim, forçado pelas circunstâncias, ele na pressa, na agitação, vai e faz o que não se devia fazer. Não podia oferecer o holocausto, mas vai e oferece. Ao invés de se arrepender, ele fala para Davi assim, para Samuel assim, não, realmente eu pequei, mas na presença desses aqui, me honre. Não deixe minha imagem aqui cair por terra, não, porque eu sou rei de Israel. Ou seja,
ao invés de estar preocupado em se arrepender e consertar o pecado diante de Deus, está preocupado em preservar a própria imagem. Aí depois a outra falha. Saul, você errou, você era para ter destruído Amaleque. Não, eu não, que é isso, gente? Destruí. Agora, ó, a gente trouxe um sacrifício para oferecer a Deus. Quem pediu? Então, irmãos, nessas oportunidades em que o Espírito nos convence do pecado, a gente tem que dar a mão à palmatória e dizer: Senhor, eu errei, eu tinha até argumento, mas os meus argumentos caíram por terra, eu errei, eu pequei, Senhor. E corre para consertar, corre para se arrepender, corre para pedir perdão, corre para clamar o sangue, não fica no pecado não. Quem quer que você fique no pecado é o inimigo. E Davi, irmãos, olha, o tempo está quase acabando ali. Mas quando você vai ler a vida de Davi, é interessante. Davi é um crente que eu considero assim. Davi é como se ele vivesse no Antigo Testamento com o pé no Novo. Porque Davi não podia ser sacerdote, ele pega uma estola sacerdotal e vai dançar diante de Deus. Sacerdote eu não posso, mas uma estola eu uso. É como se no interior dele, ele fala: eu quero participar, não posso, mas eu quero. E Davi, no Salmo 51, arrependido, ele fala assim: Senhor, não me repulses da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Opa! Essa é uma realidade neotestamentária, de alguém que não quer perder a presença de Deus, porque se você perder a presença de Deus, nada mais faz sentido na sua vida. Não adianta você viajar, não adianta você tomar banho de loja, não adianta você ir para um cruzeiro, não adianta você distrair sua mente, você perdeu a presença de Deus, você não vai estar em paz. Então, irmãos, nesse sentido, na semana que vem, se o Senhor permitir, a gente continua o assunto, mas nesse sentido, nós precisamos valorizar a presença do Espírito Santo em nós. Como eu consigo fazer várias coisas erradas e continuar errando e não dar ouvidos à voz do Espírito em mim? Repare, as 7 cartas de Apocalipse, quem está escrevendo ali é o Senhor, não é o Senhor? O Senhor dita aquelas cartas para João escrever, para cada igreja: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. No final de cada carta, o Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito, como alguns irmãos antigos têm falado, ele é o executivo da divindade. Ele pega a obra de Cristo e executa na nossa vida, faz aquilo se tornar realidade na nossa vida. Nós só podemos participar das realidades espirituais porque o Espírito coloca a gente nessas realidades. Quando nós estávamos aqui partindo o pão, glorificando o Senhor, quem estava levando a gente a glorificar o Filho, a lembrar dessa obra maravilhosa, é o Espírito, é o trabalho dele. Mas nós finalizamos hoje com essa tônica: não entristeçais o Espírito de Deus. O Senhor espera que, se o Espírito, que é a verdade, 1 João capítulo 5 vai dizer que o Espírito é a verdade, o Espírito é a verdade, Jesus é a verdade, o Pai é a verdade, Deus é a verdade. Ele espera que, se Ele está falando conosco, nós venhamos a dar ouvidos ao que Ele está falando. Se não, irmãos, o que acontece? Ele fala uma vez, a gente passa por cima. Ele fala a segunda vez, a gente passa por cima. Terceira vez, passa por cima. É disso que Davi tinha medo no Salmo 51. Senhor, não me repulses da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Sabe por quê? Porque
Se o Espírito parar de falar com a gente, nós estamos perdidos. Se não tiver essa voz em nós, para mostrar quando nós erramos, nós estamos perdidos, porque os irmãos também não vão conseguir convencer a gente que a gente está errado. Ninguém vai conseguir convencer a gente, só o Espírito Santo. Então, às vezes na vida cristã, aquele versículo de Eclesiastes que fala assim, que pior é o rei velho que não se deixa admoestar. Sabe aquele crente, quando você lê o rei velho, você lembra daquele crente que tem um bocado de ano de vida cristã, mas não se deixou quebrar pelo Senhor, não se deixou ser trabalhado, aí ele cronologicamente tem um bocado de ano de vida cristã, mas ele não foi trabalhado pelo Senhor nele, então ele já sabe a Bíblia toda, ele não aceita conselho, ele não consegue sentar com um irmão mais novo e aceitar conselho desse irmão, porque ele já tem não sei quantos anos de fé, ele já leu a Bíblia não sei quantas vezes, ele já serviu a Deus esses anos todos, não tem nada que o crente vá falar que ele não saiba, no juízo dele. Então uma pessoa como essa já não se deixa advertir, já não se deixa ser aconselhado. E a voz do Espírito, muitas vezes, já gritou no coração dela, mas ela não deu ouvidos. Já falou 1, 2, 3, 4, 5. Endureceu o coração, a consciência ficou empedernida, virou uma pedra. Isso acontece quando, irmãos? Quando nós entristecemos esse Espírito que habita em nós. Então, nós não estamos sozinhos. Agora, Deus nos deu o seu Espírito para nos guiar a Ele mesmo. Eu não posso depender de mim para a minha vida cristã. Tem uma parte que é minha, responsabilidade humana, mas o Senhor já me deu a sua vida, eu devo viver, eu devo servir a Deus nessa vida que Ele me deu. Essa é uma das funções desse Espírito que nós recebemos, exatamente para que a gente não passe a vida cristã de maneira estabanada. Eu sei fazer, eu já conheço, eu sei como é reunião de partir do pão, eu sei fazer essa reunião, e agir de forma mecânica. Não, se o Espírito nos guiar, cada dia será um dia novo, cada reunião será uma reunião nova, porque Ele vai fazer a vontade dEle, Ele vai nos guiar conforme a tônica daquele dia, daquela manhã. Cabe a nós nos submeter a esse Espírito. Cabe a nós dizer, amém, Senhor, é o que é para fazer? Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu tenho liberdade de fazer tudo o que o Espírito conceda que eu faça. Não é o que eu quero fazer, não. Não é tirar o hino que eu gosto, já gosto daquele hino, vou tirar aqui. O Espírito é o Senhor da reunião, e é o Senhor da nossa vida também. Então o Espírito determina a hora de começar, a hora de parar. O Espírito deve coordenar nossas ações. Se não dermos ouvidos a Ele, estamos correndo o risco de entristecê-lo. Amém? Com a ajuda do Senhor, é isso que a gente entrega hoje. E se o Senhor permitir, há um outro aspecto a ser falado aí na semana que vem. Se for a vontade do Senhor, a gente então volta aqui. Amém? O Senhor nos ajude em nome de Jesus.